Oi, pessoal. Aqui é a Letícia Shin, do Terapia no Japão. Eu sou uma psicóloga brasileira morando no Japão. Esse vídeo eu gravei em Enoshima, agora no Golden Week. Estava um dia muito bonito. Enoshima fica ali em Kanagawa, entre Kamakura também, né? Meio que na divisa, assim, essa praia. Se você pega o trem, o Enoden, que é muito famoso aí, vai ter uma parte que eu vou mostrar. Ele tem uma história, depois eu conto para vocês mais detalhadamente. Junto a uma multidão, só para ver ele passar, né, fazer foto, vídeo. É um ritual, assim, dos japoneses e dos turistas, né? Então, é muito bonito esse lugar, mas você se sente assim, puxa, eu tô em Kamakura, eu tô em Enoshima. Você tá no meio, você tá na divisa, né? Então, passou uma estação ou duas, de repente você já tá em Kamakura. É bem bacana, é um lugar muito bonito. Por enquanto tá gostoso, porque no verão é muito quente, aí não dá mais para andar por aí, que é bem difícil. Bom, hoje no vídeo a gente vai refletir sobre a parte das heranças familiares, né? O que nós herdamos de pai, de mãe, né? O que nós herdamos da história da família. A reflexão de hoje nós vamos pensar um pouco nisso. Eu estava relendo um livro chamado 12 lições sobre Freud e Lacan, do Geraldino Alves Ferreira Neto, e tem no começo do livro a história do Freud e tal, e ele fala, né, que o Freud herdou da mãe uma grande sensibilidade e do pai um senso de humor, né, muito marcante na teoria dele dos xistes, e também o pessimismo, né, quanto à humanidade, às vicissitudes da vida. E aí conta, né, a influência, né, de pai e mãe na história de Freud e da governanta também, que o levava às vezes para a igreja. Ela era católica, sendo que, né, filho de judeus, então, né, tinha uma história que abria os horizontes, né, para ele enxergar outras coisas. Também alguns episódios traumáticos marcantes na vida dele. Quando ele tinha 7 anos, ele urinou na cama dos pais, e o pai solta uma frase, né, que desacreditava o filho, né? Esse menino não vai dar para nada. Então ele teve essa lembrança em sonhos depois. Isso influenciou para que ele mostrasse o contrário também, né? Que não, eu vou sim ter sucesso, serei alguém. E até mesmo porque a mãe o chamava de meu sigue de ouro. Então já era um prenúncio ali do sucesso da vida do filho. Experiências de humilhações, né? Quando ele presencia o pai sendo humilhado, né? Naquela época da guerra, o pai era judeu, então tá um dia passeando com o pai na calçada, vem um homem, arranca, né, o gorro da cabeça do pai, né, que simbolizava que era judeu, e joga no chão, né, uma experiência pública, né, de humilhação. Tudo isso foi bem marcante, né. E aí, no decorrer da história, tem uma parte que ele fala, depois de 41 anos de atividade médica, né, o Freud volta para aquilo que realmente fazia sentido para ele, né, e construir a trajetória dentro da psicanálise para um caminho que realmente ele iria triunfar na vida, né, depois de muitos anos, né, uma jornada tortuosa, como ele mesmo disse. E aí eu fiquei refletindo um pouco sobre essas questões das heranças familiares, né, do que herdamos de pai e mãe, né, do que herdamos da história da nossa família, o que é mantido, o que é quebrado, né? Nós temos diversas características ali que nos constituem, e elas fazem parte de um caminho construído pelas gerações. Será que você consegue identificar, localizar as qualidades e os defeitos que você herdou? Né? Você consegue pensar um pouco sobre isso, sobre o que é seu e o que foi herdado, o que vem da história da família, porque é construído ao longo dos anos, né, ao longo do tempo, um caminho. E às vezes, nesse caminho da família, existem alguns conflitos familiares, né, algumas desavenças, algumas questões para serem trabalhadas, e nós podemos enxergar também, de certa forma, na terapia, a gente vê que isso também faz parte da nossa personalidade, a nossa identidade,
nós conversamos sobre o fato de que nem sempre os conflitos entre as gerações, entre pais e filhos, é algo de todo ruim. Porque se o seu filho ou filha consegue discordar de você, né? Se tem autonomia para falar mal de pai e mãe na terapia, a gente até fala sobre isso, né? Poxa vida, tem essa liberdade, não quer dizer que odeia os pais, né? Na verdade, quer dizer que ali está uma identidade que está nascendo, uma essência, né? Algo que despertou, algo original que está nascendo, e não uma cópia dos pais, né? Não uma eterna satisfação dos desejos dos pais, né? Pensemos um pouco nessas escolhas profissionais, por exemplo. Se você precisar seguir, né, manter uma linhagem da família, uma família que é composta por médicos, por exemplo, se você deseja ser dentista, ou se você deseja ser advogado, ou dono de padaria, dona de padaria, estudar moda, fazer algo que de repente saia deste caminho, da área da saúde, por exemplo, né? Como que isso pode ser encarado, né? Como isso vai ser processado pelos pais, pela família, aquele que é diferente, né? É possível discordar? É possível construir um caminho próprio? Às vezes eu já escutei assim, poxa, né? Não gosto da área da saúde, mas a família é isso. Então, assim, a pessoa tem que seguir porque a família é isso. Será mesmo, né, que ainda tem que viver assim? Poxa, eu não curto a área jurídica, mas a família é todo mundo da área jurídica, então já é uma tradição. Né? Poxa, eu não curto o ramo da culinária, mas é assim, na minha família todo mundo cozinha, ou todo mundo tem comércio, sempre foi assim. Quem pensa por si mesmo, será que essa pessoa é mesmo o vilão da história? Será que é possível, né, trabalhar caminhos mais flexíveis e que, diante de escolhas diferentes, a pessoa não seja colocada como ruim, né? Acredito que é um ótimo tema para a gente refletir sobre a Constituição, sobre a identidade, sobre a essência de cada um. Às vezes desapontar os pais porque tem um sonho diferente deles não significa que a família não tenha valor para você, né? Não significa que não tenha ali um sentido. Então, às vezes você faz uma escolha que você acaba tendo ali uma vida infeliz porque você não queria desapontar, né, os pais. Porque você tem que satisfazer os desejos e os sonhos, né, os projetos, aquilo que projetaram para você. Mas é importante que toda criança tenha, né, a liberdade de poder ser, apesar da necessidade de contorno, de seguir as regras, de ter ali um modo de funcionamento, porque a criança precisa sim de um direcionamento, mas também acolher as diferenças, a essência de cada um, da criança, do adolescente, né? Tem às vezes ali uma maneira de se alimentar diferente do irmão, da irmã, tem algo ali que sai, que é único, que é original, que é próprio, né? Que é particular daquela pessoa. E isso precisa ser também acolhido, né? Ter um olhar para aquilo que é próprio do outro e não necessariamente que vai ser de uma maneira coletiva, que todos temos que ser assim aqui dentro de casa. Toda criança que nasce, ela é afetada, né, pela história da família, dos seus ancestrais. Você conhece as histórias da sua família? Histórias do avô, da avó, né? As expectativas, os sonhos, os desencontros, os encontros, né? O que aconteceu ali na vida de cada um. A família, ela se organiza de uma forma única, né? A dinâmica da família, como que se conversam, como se comunicam, apelidos carinhosos, engraçados, às vezes não tão bons assim, mas tem algo muito particular ali. Né? Às vezes, quem está de fora ou quem acabou de chegar não compreende, não entende, né, como que funciona aquela pequena comunidade, porque a família é uma pequena comunidade. E é preciso integrar, acolher dentro de si tanto aquilo que é seu quanto aquilo que é da família, né?
Juntos, isto forma a sua história, a sua identidade, quem você é. Você pode respeitar o que é da história da família e também respeitar aquilo que é seu. O mais importante é não ser contra si mesmo, né? É ir em direção àquilo que se deseja, né? Que sonha, que quer de verdade. Tem uma parte do livro que fala, né, um depoimento assim, breve do Freud, sobre as escolhas, mas lógico que ele foi para a área médica porque ele queria casar e precisava de dinheiro, ele sempre foi pobre, então ele precisava trabalhar, fazer dinheiro para casar e ter família. Mas aí, quando ele decide seguir, né, a própria essência, ele escreve assim: depois de 41 anos de atividade médica, meu autoconhecimento me diz que nunca fui realmente um médico no sentido próprio. Tornei-me médico ao ser compelido a me desviar do meu propósito original. E o triunfo da minha vida consiste em eu ter, depois de uma longa e tortuosa jornada, encontrado o caminho de volta para a minha trajetória inicial. Quer dizer, voltar às coisas mesmas, até seria uma coisa nada a ver com a psicanálise, né? Lembrei da Dais e análise agora, mas voltar aos próprios sonhos, à própria essência, aquilo que faz parte da sua identidade e de quem você é. Esse olhar que se escuta também, que se enxerga, que volta. Ainda assim, conseguir se perceber, né? Se conhecer, identificar as próprias vocações. Apesar de ter ali desejos de pai, de mãe, né, desejos da família, história da família, algo que já foi construído, um caminho, mas também é possível construir o seu próprio caminho, as suas escolhas, apesar das diferenças, ainda assim fazer parte daquela família. Você consegue lembrar, às vezes, de alguém que foi diferente? Um tio, uma tia, um primo, uma prima, um pai, o avô, enfim, alguém que mudou o curso da história, alguém que foi em outra direção. E apesar disso, continuou sendo uma pessoa amada, querida, né? E não o vilão ou a vilã da história. Não necessariamente que seja imposto ali um desencontro, uma separação, um rompimento, né? As coisas podem caminhar muito bem quando os dois lados decidem se respeitar. Bom, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo para outras reflexões. Espero que você tenha gostado do vídeo. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal e me segue também no Instagram, @terapia no Japão. Bom, fique com essa vista muito bonita, né, de Enoshima. Vocês viram que teve uma parte que já passou o trem aí do Enoden, eu não lembro se vai passar novamente ou só no próximo vídeo, mas é muito legal. Parece uma coisa super boba, né, mas tem um significado, gente, muito assim, mágico para as pessoas. Eu vou contar mais um pouquinho da história do Enoden no próximo vídeo. Um abraço!